Sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades do clareamento dentário. Nós vamos receber aqui o dentista Diego, que vai falar sobre esse assunto aí, vai tirar todas as dúvidas de todo mundo. Então chega mais aqui com a gente. Já convida seus amigos nesse início aqui de bate-papo, aproveita para convidar as pessoas, tá? Para quem está chegando, hoje nós vamos falar aí sobre mitos e verdade do clareamento dentário. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, já fica aqui com a gente, se você tem curiosidade. Se você já fez, inclusive, fica aqui também com a gente pra gente trocar uma ideia e vocês conversarem também, colocarem aqui as experiências de vocês, tá bom? Deixa eu ver se o nosso convidado já está por aqui. Dentista que vai falar hoje com a gente aqui. Oi, Olá, oi, seja oi. bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo Que com bom, que você. bom. Tudo certinho, graças a Deus. Que bom. Bom, hoje vamos falar aí sobre mitos e verdades do clareamento dentário. A sua câmera, a gente está com um probleminha com isso. De vez em quando aqui dá Aham. um bug e aí dá um zoom. E aí deu um zoom no seu rosto, tá aparecendo só a sua boca. E agora, tá melhor? Se você puder levantar um pouquinho a câmera para mostrar seu rosto todo. Levantar mais? Tá, deixa eu É, ajeitar aqui. Deixa eu ver. A gente faz sempre uma gambiarra pra poder encaixar direitinho faz aqui, parte, né? é. Melhorou? Melhorou. Ótimo, então. Então vamos lá, hoje vamos. Eu tenho aqui algumas perguntinhas, tá? Mas Claro. como sempre, eu gosto de deixar aberto também para o pessoal que está aqui, que está assistindo, para fazerem as perguntas, para tirarem as dúvidas, para baterem esse papo. Então vocês que estão aqui assistindo, fiquem à vontade, esse espaço também é de vocês, viu? Vamos bater esse papo aí. Para início de conversa, eu queria que você explicasse o que é o clareamento, como ele funciona, né? E quais os tipos, se tem mais de um tipo de clareamento. Certinho, já aqui então. Boa noite. Nem sei se deu tempo de eu falar boa noite, né? Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Então, o clareamento ele é um processo químico, basicamente, que nós cirurgiões dentistas usamos para poder proporcionar uma espécie de clareamento dos dentes mesmo. Então, o dente, ele é um grande paradigma que a gente quebra nesse começo, que o dente ele não é naturalmente branco. Então, se a gente lembrar daquele processo de troca de dentes e tudo mais, a gente tem ali na nossa cabeça de que o dente ele é um pouquinho mais amarelado. E isso é completamente normal, tá? O que acontece é que Certo. a gente, e isso muito mais atualmente, né? A gente passa por uma pressão e ideais estéticos muito grande e existe aquela ideia de que o dente branco é o mais legal, o dente branco é o mais bonito e o dente branco é o saudável. Então, as pessoas, quando procuram um consultório odontológico para poder fazer o processo de clareamento dentário, elas procuram justamente para poder alcançar esse ideal estético. Então, esse processo ele é um processo basicamente químico, como eu tinha falado naquele comecinho, em que acontece uma reação química que, de certa forma, quebra as moléculas de corante. Aquilo que faz com que o nosso dente, ao longo do tempo, fique mais escuro. Então, já existe a ideia de que naturalmente o dente ele não é branco, só que a gente não vive de água, a gente vive de basicamente todos os alimentos que a gente consome, e Sim. sejam esses alimentos orgânicos ou sejam esses alimentos mais industrializados, eles terão moléculas de corante, eles terão partículas de corante, sejam essas partículas sintéticas ou não. Então, já tem gente falando aqui que os amantes de café sofrem com essa pressão. Isso. E exatamente, né? O café, o vinho. Então, existem alguns alimentos que são muito carregados dessas partículas e essas partículas, elas, infelizmente, acabam que proporcionando um processo meio que natural e esperado de escurecimento dentário. Então, quando o paciente ele procura o cirurgião dentista com essa queixa, na grande maioria das vezes, a ideia principal
é que a gente submeta esse paciente ao processo de clareamento. Aí, como você perguntou, existem basicamente dois tipos de clareamento. Existe um clareamento que a gente chama de clareamento caseiro e existe um outro tipo de clareamento que a gente denomina como clareamento de consultório, tá? O clareamento caseiro, ele utiliza o produto, né, que seria tecnicamente falando, ele se chama peróxido de hidrogênio, mas ele é um produto e é esse produto que vai fazer a quebra dessas moléculas de corante que estão no dente. Basicamente, esse mesmo produto é o produto que os dentistas usam no consultório também. O que vai mudar é a concentração. Quando a gente faz esse tratamento em casa, a concentração ela é um pouquinho mais baixa e quando o paciente faz esse procedimento no consultório, essa concentração do produto ela é um pouquinho mais elevada. Então, acaba que os protocolos eles são um pouquinho diferentes dependendo de qual tipo de clareamento a gente está falando. Certo. Vou aproveitando que você falou aí que tem Claro? esse caseiro, né? É Uhum. seguro comprar esses kits de clareamento para fazer sozinho? A pessoa compra na internet. Já vi bastante gente na internet divulgando, falando sobre isso, né? Sim, Inclusive. sim. Uhum. É seguro Existe fazer isso? muito. Não é seguro fazer isso. Não é seguro a gente fazer muita coisa sozinho, né? A gente tem que partir do princípio que existe uma avaliação prévia em que o paciente precisa ser submetido para poder fazer o tratamento de uma maneira segura. Porque primeiro, né, lembrando que a gente falou que o paciente ele chega no consultório com uma queixa, né? Nem sempre essa queixa ela consegue ser solucionada com o clareamento, infelizmente. Às vezes existem alguns procedimentos que o paciente ele só consegue ter ali o seu problema resolvido se ele fizer uma faceta. Existem outros pacientes que só conseguem ter os seus problemas resolvidos se fizerem uma restauração. E existem pacientes que conseguem resolver as suas queixas estéticas com o clareamento. Então, primeiro que nem todo paciente sabe ou tem um know-how, digamos assim, né? Se ele, será que o clareamento mesmo é a melhor coisa para mim? Então, o paciente ele precisa ser submetido a uma avaliação clínica. E essa avaliação clínica, ela precisa, eu gosto muito de frisar isso, ela precisa ser minuciosa. Porque, não sei, tu já fizeste clareamento alguma vez, Jaque? Fiz há muitos anos atrás. Uhum. E você teve, por exemplo, você teve sensibilidade, não teve? Você lembra como Eu foi a sua já tenho experiência? normalmente. Eu já tenho Aham. normalmente. Meus dentes são muito sensíveis, então eu sofri bastante. Exatamente. Então, por exemplo, isso é uma coisa que é importantíssimo de ser investigado. Porque, por exemplo, se você chegar para mim e falar assim, eu tenho sensibilidade, na verdade isso é uma coisa que você já sabe. Não é algo, oh meu Deus, eu descobri que a Jaque tem sensibilidade. Não, isso é uma coisa que você já sabe. O que eu preciso descobrir é por que que você tem sensibilidade. Você tem sensibilidade Uhum. porque o seu dente é trincado? Ou você tem sensibilidade porque sua gengiva desceu um pouquinho e deixou o seu dente mais exposto? Você tem sensibilidade porque o seu dente é mais frágil? Então, dependendo da resposta que eu coletar de você, isso vai determinar e guiar qual é o caminho de clareamento que eu vou seguir. Então, quando a gente está andando no Instagram ou no Facebook ou em qualquer outra rede social e a gente vê, né, esses kits prontos, esses kits em pó, uns produtos que já vem que você encaixa na boca e fica irradiando uma luz, você não sabe qual é o seu perfil para poder ser Sim. submetido ao clareamento. E isso acaba podendo deixar você com efeitos adversos, né? O produto ele pode desgastar mais os seus dentes, o produto pode deixar a sua gengiva mais inflamada, esse produto pode exacerbar uma sensibilidade que você tenha. Então é por isso que todos esses cuidados, eles devem ser tomados antes de começar o procedimento de clareamento dentário. Legal, muito bom falar sobre isso, né? Trazer essa clareza aí para as pessoas, porque às vezes a gente
só a gente falando, gente, não é o ideal você fazer em casa as coisas. É sempre bom de trazer um profissional para explicar o porquê, né? E deixar bem Aham, claro. Muito legal. Você deixou bem claro, assim, explicando para todo mundo. uhum, Concordo aqui, ó. O sim. Kaique falou, Diego, nunca passa frio porque tá sempre coberto de razão. Ah, obrigado, Kaique. Olha só, a Kate falou assim, professor, fale sobre a restrição ou não de corantes. Ah, sim. O que que acontece? Como a gente está falando sobre essa questão de que os corantes eles são responsáveis pelo escurecimento dos nossos dentes, por muito tempo, os pacientes, quando eram submetidos ao clareamento dentário, eles já chegavam, vamos pensar numa das pessoas que estão acompanhando aqui a gente, que falaram assim, os pacientes que gostam muito de café sofrem muito com isso. Então, às vezes, é algo que já é seu. Você gosta muito de vinho, você gosta muito de molho de tomate, você gosta muito de café. E você vai se submeter a um tratamento que às vezes pode durar 2 ou 3 semanas, dependendo da técnica, né, que for utilizada e tudo mais. A gente pode falar também um pouquinho sobre isso já já. A pessoa acha que ela tem que se restringir desses alimentos durante todo esse período de tratamento. Você imagina a Karen Mabel aqui que está acompanhando a gente, que é uma pessoa que ela não gosta de comer, né? Nem um Então, pouquinho, né? nem um pouquinho. Então, você já pensou a Karen Mabel passando 2 semanas sem comer uma pizza com molho de tomate? Isso, as pessoas por muito tempo se privaram, porque existia a ideia justamente de que, enquanto eu estou fazendo o clareamento, eu não posso consumir nada que tenha corante. Só que de uns tempos para cá, e eu posso citar empiricamente, mas acredito que na última década, começou a existir um movimento muito forte na área da saúde, né, que é o que a gente chama de práticas baseadas em evidências. O que isso significa? Antes, as pessoas falavam aquilo que dava certo no consultório para elas. Então, por exemplo, Jaque é minha paciente, eu falava assim, olha, Jaque, você não toma café durante o clareamento para poder não ter um problema. Aí você não tomava, aí quando você não tomava, o seu clareamento ficava maravilhoso, e o que eu subentendia com isso? Não tomar café é maravilhoso. E essas coisas começaram a ser faladas, e ser faladas, e ser faladas, e isso acabou sendo ditada como uma regra. Só que esse caminho das práticas baseadas em evidências pedem que a gente utilize os nossos protocolos de tratamento, seja para tratar doenças, seja para tratamentos odontológicos, independente do que sejam baseados em evidências científicas. Então, hoje, a gente já tem evidências científicas que mostram que, por exemplo, se você fizer o clareamento e você tomar café enquanto você está fazendo o clareamento, isso não vai atrapalhar o seu resultado final. Então, Olha uma só, das interessante. pessoas que estão assistindo a gente, né, falaram aqui, Foi a Beatriz lá em cima. isso, falou aqui, será que eu poderia tomar com canudo, por exemplo? Poderia, e isso não seria um problema. Mas para você ter noção até de como que as pesquisas foram realizadas, era mais ou menos assim. Você é uma participante da pesquisa, já que aí você fazia uma sessão de clareamento. Depois que você fazia essa sessão de clareamento, você fazia um bochecho com café. Logo depois, você poderia tomar café o dia todo e depois você fazia uma outra sessão, fazia mais um bochecho com café, tomava café o dia todo e tudo mais, e os pacientes foram, né, fizeram um clareamento normal. E quando a gente faz essas pesquisas clínicas, é sempre um grupo faz isso, o outro grupo não faz isso, né? Então, um grupo ficou Uhum. privadão lá do café. Quando eles compararam no final, eles viram que não tinha diferença nenhuma. E o que a gente não pode esquecer? Que vamos pensar, quando eu fiz clareamento, eu tinha 23 anos. Eu passei 23 anos da minha vida, 23 não, porque os meus dentes permanentes apareceram ali vamos completar, dizer, 10 anos, né? 13 anos da minha vida acumulando corantes no meu dente. E eu clareei o dente. Então não é uma semana de corante que vai atrapalhar esse processo todo. E vai fazer voltar tudo de novo. Exatamente, entendeu? Então, hoje em dia a gente já tem evidências científicas que mostram que a gente não precisa.
Ah, mas e se mais uma vez eu li num jornal, uma vez eu li um artigo que falava sobre isso, a gente tem que pensar, beleza, mas esse artigo é de quando? Será que não faz um pouquinho de tempo que ele não foi publicado? O que a gente tem de mais atual sobre isso? Então, hoje em dia, eu trabalho mais com crianças e adolescentes, né? Mas, por exemplo, os meus pacientes hoje, eles não são privados dessas dietas, que a gente chama de dieta branca, né? Eu não solicito mais que os pacientes façam essa dieta branca. E vários colegas meus, dentistas, também não solicitam mais, porque a gente já tem respaldo na literatura que isso não é mais necessário. Perfeito, muito legal. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Ah, vi que tem vários comentários aqui. Viu? Depois eu Que volto para as legal. perguntas que eu tenho aqui. Uhum. A Lúcia comentou: eu tenho muita sensibilidade até em comer uma laranja. Nossa, às vezes, e é engraçado, porque assim, a gente trabalha com a expectativa do paciente. Então, essa experiência da Lúcia, por exemplo, faz com que a gente tenha que mudar muito o protocolo do que era o protocolo clássico, né? Então, assim, Lúcia, eu sinto muita sensibilidade até quando eu consumo uma laranja. Para você ter uma noção, eu preciso investigar até se a Lúcia tem refluxo, porque isso pode ser uma coisa que está Isso afeta causando. também Isso é uma das a coisas que são. sensibilidade? A sensibilidade, sim, isso é uma das coisas que Olha só. precisam ser investigadas. Eu preciso investigar se você tem bruxismo, porque isso pode aumentar, de certa forma, o desgaste dos seus dentes. O refluxo também pode levar a uma acidez maior para a cavidade bucal e proporcionar ali um desgaste meio que diário, né? Então é uma coisa que tem que ser Uhum. tratada. Quando a gente tem que ver se o paciente tem bruxismo, a apneia, por exemplo, é um fator de risco para bruxismo. E o bruxismo é um fator de risco para sensibilidade. Então, Uma assim, coisa ligando a outra. e quando a gente fala que a consulta é importante, é justamente por isso. Às vezes a gente passa 40, 50 minutos conversando com o paciente para poder tentar traçar um perfil e ver assim, olha, beleza, eu não consigo garantir que você não vai sentir sensibilidade durante o clareamento, mas eu consigo ter uma noção que você tem muito risco de sentir. Então, como você tem muito risco de sentir, a gente vai fazer um tratamento assim, ou a gente vai seguir um protocolo de uma outra maneira, justamente para que não seja sempre uma receita de bolo, porque quando a gente faz como a receita de bolo, nem sempre dá certo. Verdade. A Renata comentando aqui também, vários artigos dizendo que pode sim comer todos os tipos de alimento depois do clareamento. Sim, sim. A Jana, doutor, existe alguma indicação de idade para início do clareamento? Pois no consultório eu procuro estar cada vez maior pela, pela menor idade, pré-adolescente, etc. Certo. Olha só. Isso é uma pergunta até interessante, porque para obter o título de mestre, a minha pesquisa foi. Eu sou odontopediatra, minha pesquisa foi com clareamento em adolescente. Então, uma das coisas que a gente conseguiu perceber é que quanto mais novos os pacientes são, o que outras pesquisas falam também é que os pacientes ele têm um pouco mais de risco de sentir sensibilidade. Mas a intensidade da sensibilidade, ela não é tão diferente assim quando comparada às outras idades. O que acontece é que quanto mais novo é um paciente, mais, eu vou usar o termo virgem, mais virgem o dente é. O dente ele é mais inalterado. Então a parte mais interna do dente, que é o que a gente chama de polpa, que é onde tem o nervo, ela está assim muito novinha. Então qualquer coisa que acontece, ela tende a responder com muita facilidade. Então, esses pacientes mais jovens, né? A literatura às vezes fala ali de 15, 14 anos, são pacientes que acabam por ter mais motivos para terem sensibilidade. Aí foi como eu acabei de comentar. Se eu tenho um paciente que eu sei que tem mais risco de sentir, eu vou utilizar protocolos clínicos para poder minimizar essa chance. Então, eu posso utilizar uns produtos com uma concentração de gel clareador mais baixa. Eu posso submeter esse paciente a protocolos que a gente chama de protocolos de dessensibilização, que é para tentar ali fazer
uns procedimentos para ir diminuindo a sensibilidade antes de eu começar o tratamento de clareamento do paciente. Então, a ideia, que é uma das coisas que eu queria que as pessoas sempre soubessem e percebessem, é que não é só você chegar e falar bem assim, eu quero fazer clareamento. Então, beleza, você vem amanhã que a gente vai fazer. Não pode ser assim, né? Então, a gente tem que, beleza, pode ser que eu comece amanhã, mas vamos conversar um pouquinho antes, um pouquinho bastante antes, para a gente ver direitinho onde que você se encaixa e eu saber qual é ali o melhor caminho que eu posso seguir para te atender, né? Essa que seria, na minha opinião, a ideia ideal. Certo, e acho que aqui também já acaba respondendo mais ou menos a pergunta do Caio. O Caio perguntou quantas horas por dia é o ideal para fazer o clareamento caseiro. Aí eu acho que entra você falar que Isso. depende E que da depende pessoa, né, do depende caso. do produto. Para vocês entenderem, por sorte eu ainda tenho uma moldeirinha de clareamento que eu fiz há muito tempo, né? Eu só fiz clareamento uma vez. Eu tenho aqui a minha caixinha ainda. O clareamento caseiro, quando você fez, já que você fez clareamento caseiro ou de consultório? De consultório. De Mas eu não fiz consultório. todas as sessões. Não, Eu não senti muita deu, né? sensibilidade. Eu Não deu. imagino. Olha só, o clareamento caseiro a gente confecciona uma espécie de moldeirinha de silicone, tá? Eu vou colocar aqui, ó. É uma moldeira. Ela foi feita especialmente para mim, então ela encaixa perfeitamente nos meus dentes. Nessa moldeira aqui, a gente coloca um gel, tá? Então o paciente ele recebe uma seringa dessa daqui, tá? E ele coloca o gel do clareador, que vai fazer aquelas reações químicas, aqui nas caselinhas dessa moldeira. Para responder a pergunta do colega, o que a gente tem que pensar? Depende do gel que você vai utilizar, tá? Porque tem géis que usam tecnologias em que você pode usar apenas 30 minutos por dia. Tem géis que utilizam tecnologias que você pode usar 1 hora. Tem outros que você tem que usar 4 horas. Então depende muito, isso depende muito de qual gel que o dentista está usando. E o gel que o dentista escolhe depende do perfil do paciente. Entendeu? Então, pacientes com perfil X, eu vou usar tal tipo de gel que ele pode fazer em casa. Paciente de perfil Y, eu vou usar tal gel que vai usar durante tal tempo. Então a gente tem. E é engraçado porque como esse tipo de informação às vezes não é difundida, às vezes pode causar a falsa impressão de que o dentista está fazendo o tratamento de uma maneira errada. Porque você imagina que você fala, eu fui com o Diego e eu só uso 30 minutos por dia e meu clareamento ficou ótimo. Então o outro vai falar, não, mas eu fui com a Jaque. Com a Jaque ela pedia para eu usar 2 horas. A impressão que dá é que você está fazendo errado ou que eu estou fazendo errado. Mas na verdade é que existem protocolos diferentes para cada perfil de paciente. Eu espero que essa live ajude aí a espalhar essas Sim, informações, né? Para que as tomara pessoas mesmo. possam saber. Sim. Olha, eu tô que nem a Karen aqui, ó. Só não sou paciente do Diego porque tenho mais de 18 anos já. A Renata perguntou quantas sessões podem ser feitas em um único dia. Certo. Em um único dia, no único dia, a gente geralmente indica apenas uma, tá? Tanto no protocolo para clareamento caseiro, quanto no protocolo para clareamento de consultório, tá? O clareamento de consultório, que é o clareamento que a gente usa uma concentração maior do gel, né? O gel ele é mais forte, digamos assim, ele é bem mais concentrado. O paciente ele pode receber de 2 a 3 sessões. E a gente costuma fazer intervalos de 7 dias, tá? Como a concentração do produto é um pouco maior, né? O risco do paciente de sentir sensibilidade no clareamento de consultório é maior do que no clareamento caseiro. Então vamos pensar na nossa colega que quando vai comer laranja, eu acho que era laranja que ela falou, né? Ela já Isso. sentia sensibilidade. Eu já imaginaria que ela não teria um perfil para receber clareamento de consultório. Dependendo, é claro, né? Não estou fazendo uma consulta aqui, mas dependendo de outros fatores que nós iríamos investigar. Mas eu já tenho um ponto que aumenta o fator de risco dessa paciente de sentir sensibilidade.
Então, vai depender muito. O clareamento caseiro, aí, como a gente acabou de discutir, depende do produto que a gente vai utilizar, mas o paciente pode fazer o uso diário, né? Dependendo do produto, vai ter o tempo especificado, e isso pode durar de 2 até 3 semanas. Mas o resultado final, Jaque, o mesmo, tá? O resultado final, aí lembro isso, da prática baseada em evidências, né? Então a gente tem ali, não tem diferença em relação à efetividade desse clareamento. Ele é efetivo tanto quando a gente faz caseiro, quanto em consultório também. Show. A Kate perguntou sobre grávida e clareamento. Ah, Pode fazer? Tá liberado? Não tá? Isso é, olha, uma discussãozinha, porque o que que acontece? Ó, vamos pensar, você tem filho, Jaque? Não. É porque como eu tô conversando só contigo diretamente, tu és o meu exemplo para tudo. Então não vai se Tranquilo. sentir estranho. Então pensa Eu tenho comigo. sobrinhos. Ótimo. Mas vamos pensar que você tá grávida e eu tenho um novo gel clareador, tá? E esse meu novo gel clareador eu tô fazendo um teste para saber se ele é bom. E eu quero fazer nesse teste, eu também quero dizer para as pessoas se as grávidas podem fazer ou não podem fazer o clareamento. Aí eu vou chegar com você e falar assim, Jaque, eu tô com uma pesquisa nova, com um gel maravilhoso, tá? Que eu tô fazendo aqui um teste de clareamento. Como você tá grávida, eu queria que você participasse, só que eu não consigo te garantir se ele vai fazer mal ou não pro seu bebê. Vamos participar? O que que você vai me dizer? Obviamente não, né? Exatamente. Então, toda pesquisa que é feita, para tudo que a gente tem no mercado, qualquer pesquisa que utilize seres humanos, essa pesquisa ela precisa ser submetida a um comitê de ética. E os comitês de ética, eles é muito, mas muito difícil aprovarem pesquisas que grávidas participem. Tanto que se parar para pensar, a gente só fazer um contraponto rapidinho. As vacinas para Covid, grávidas não faziam parte dos grupos testados. Sim. E depois que foram feitos estudos adicionais, e nesses estudos adicionais é que elas começaram ali as sociedades a se posicionarem e atestando a segurança, mas inicialmente não. Então, a gente não tem evidência, tá? Que eu consiga dizer assim, com absoluta certeza, que grávidas podem fazer, porque eu não tenho pesquisas que utilizam grávidas. O que acontece é que durante a gravidez, as grávidas elas têm uma alteração hormonal muito significante. E essa quantidade de hormônios circulantes deixam as grávidas, tendem a deixar as grávidas mais sensíveis, tanto a processos inflamatórios quanto a sensibilidade dolorosa. Então, às vezes, uma pessoa que tem um limiar de sensibilidade 3, quando está grávida, o limiar de sensibilidade dela pode aumentar para 8. E se essa grávida sentir dor com um grau de sensibilidade 8, que tipo de medicamento que eu vou poder prescrever para ela se as grávidas têm uma restrição medicamentosa um pouco maior, né? Sim. E se ela faz o caseiro e a inflamação é um pouco mais facilitada, a gengiva dela pode irritar com mais facilidade. Ela vai poder tomar um anti-inflamatório grávida? Ele não é tão recomendado assim pelas associações de controle medicamentoso. Então a gente fica num limbo assim que tudo indica que não teria tanto problema, ou seja, que o gel em si não causaria um problema. Mas existem diversos problemas adicionais que podem acontecer que contraindicam, de certa forma, a realização de procedimentos de clareamento em grávidas. Na verdade, é o tipo de procedimento que dá para esperar, né? É diferente Sim. de uma grávida que está com dor de dente. Então, a gente tem que controlar aquela inflamação que está acontecendo. O clareamento é uma coisa que dá para esperar. Então, é melhor que a gente espere. Perfeito. Ricardo, professor, o clareamento a laser e clareamento sem laser, existe uma diferença do resultado final? Não existe. É uma questão de marketing, sinto dizer para vocês, mas a gente não tem diferenças significativas entre a utilização do laser ou não. A ideia do laser seria melhorar, acelerar aquela reação química,
mas a reação química ela acontece com ou sem o laser. Existem alguns estudos que falam sobre uma diminuição de sensibilidade quando utilizado o laser, mas é com um laser muito, muito, muito específico e que não é o laser popularmente utilizado. Entendeu? Então, às vezes, é mais uma questão de marketing mesmo. Assim, o meu clareamento ele foi a laser, mas o impacto no resultado final do tratamento ele não é significativo. Interessante. Socorro perguntou: tem alguma situação que impossibilite uma pessoa de fazer o clareamento? Existem algumas condições pré-existentes, né? Mas eu acredito, Socorro, que a primeira grande sacada que o dentista precisa ter, e que eu espero, né, que o dentista tenha, é se aquele problema pode ser solucionado com o clareamento. Então, por exemplo, malformações dentárias, então às vezes o dente ele já vem manchado desde que o dente apareceu na boca. Aquilo ali não vai ser solucionado com um clareamento, por exemplo, né? Ou então outras questões como, por exemplo, pacientes com cárie ou pacientes com doenças gengivais, né, como a gengivite, ou uma outra que é um pouquinho mais avançada, que é o que a gente chama de periodontite, que até chega a deixar o dente mole e tudo mais, são condições que alteram muito a característica da nossa boca. E isso acaba sendo um pouquinho ruim, porque tem muito ácido ali naquele meio, e isso acaba sendo um pouquinho prejudicial para os nossos dentes. Então, sempre quando a gente vai atender um paciente ou recebe um paciente no consultório, existe uma... Karen, com Karen, exatamente, Karen. Então, existe um momento da consulta que a gente chama de anamnese. Então, é a hora que a gente tem de investigar toda a vida desse paciente. Então, às vezes, o paciente ele é diabético e então ele tem uma predisposição para a gengiva estar inflamada. Então quer dizer que ele não vai fazer clareamento? Não, mas quer dizer que antes do clareamento ele vai precisar tomar uns cuidados para poder ser submetido ao clareamento. Como, eu tenho meu paciente que tem refluxo. Beleza, então a gente tem que pensar no quê? Será que essa acidez do refluxo está desgastando o dente a ponto dele ter mais risco de sensibilidade? Então a gente investiga, depois de investigar, a gente tenta traçar um caminho para poder dar ao paciente o melhor tratamento, né? E mesmo assim não causar tantos danos assim. Show. Olha só, a Débora trouxe aqui uma questão que a gente falou mais cedo ali, né? Uhum. Ela falou que muitos artigos dizem que os alimentos não interferem no clareamento, mas a vivência clínica mostra o contrário. A gente precisa separar um pouquinho essa questão da vivência clínica, né? Não que a vivência clínica ela não seja importante, mas a gente não pode esquecer que o tratamento de clareamento ele é uma coisa que depende de mim e que depende também do paciente. Então vamos pensar que a gente está falando de um paciente que fez um clareamento caseiro. Então, clareamento caseiro, eu entreguei a moldeirinha para o paciente não usou direito a moldeirinha em casa e continuou consumindo medicamentos com corante. O que será que fez com que o clareamento desse paciente não ficasse tão bom? Será que é o medicamento com corante ou ele não usar a moldeirinha direito? Então, quando a gente compara situações clínicas com situações acadêmicas, quando eu falo situações acadêmicas, são essas que são publicadas em artigo, a gente tem que entender que o que é o publicado no artigo é mais controlado. Então, todos os pacientes fizeram exatamente a mesma coisa com o mesmo produto e por isso que eu posso afirmar uma coisa. Não que a gente não leve em consideração o que acontece na clínica. É claro que eu tenho situações que comigo eu percebo que uma resposta é diferente. Mas por que essa resposta é diferente? Porque existe ali a questão do paciente. Existe o cuidado que o paciente tem, ou o cuidado que o paciente não tem, a sensibilidade que ele tem, ou a sensibilidade que ele não tem. Então, a gente, obviamente, que a gente não descarta as opiniões ou os achados que acontecem nos consultórios, porque isso é o que
faz com que a gente cada vez mais, isso em qualquer profissão, né, faz com que a gente cada vez mais melhore a nossa prática do dia a dia, mas a gente tem que dar valor para o que a ciência mostra para a gente também. Então, por isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essas diferenças. Perfeito. Bom, tem alguns memes na internet, algumas fotos na internet, né, de algumas pessoas que fizeram clareamento, mas o dente ficou muito branco, muito, Uhum. de ser algo que chama atenção, de ser desproporcional. Teria um limite aí de sessões ou de branquitude, vamos dizer assim, né, Olha, para o dente? primeiro a gente tem que perguntar da Lumena se pode fazer o clareamento. Tô brincando, viu? É porque como você falou de meme, aí eu lembrei desse meme que tá bastante em alta. Muito bom. Então, então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essas reaplicações ou novas realizações de clareamento, porque quando a gente leva, ainda mais quando a gente fala de clareamento caseiro, então sempre que a gente entrega os produtos para os pacientes, a gente sempre precisa frisar para esse paciente o cuidado que ele precisa ter, né? Justamente porque é uma coisa que dá certo se ele seguir aquele protocolo e fizer dentro daquele período que a gente estipulou para ele na consulta e tudo mais. Quanto a essas novas realizações de clareamento e tudo mais, tudo vai depender muito do estilo de vida do paciente. Porque o que acontece? Quando eu fiz o clareamento pela última vez, vai fazer cerca de 10 anos já. Eu não senti necessidade de fazer clareamento novamente ainda. Mas porque o meu estilo de vida e o meu estilo de dieta não modificou a cor dos meus dentes de uma maneira considerável para que eu fizesse esse clareamento de novo. Tem pacientes que não. Os amantes de café, eles vão ter o quê? Uma probabilidade muito maior de ter um escurecimento dentário em um período de tempo menor para ser submetido a esse tratamento novamente. O que acontece é que os nossos dentes, eles envelhecem, como todas as partes do nosso corpo, infelizmente, mas isso é uma regra que não fomos nós que criamos, foi a Lumena que criou essa regra aí. Então, os nossos dentes, eles envelhecem. Então, quanto mais o envelhecimento dentário acontece, mais esse dente é suscetível a degradações, por exemplo. Então, quanto mais você vai agredindo esses dentes com escovação incorreta, com cremes dentais que são muito abrasivos, né? Esses cremes dentais para clareamento, que quando você faz assim com ele, chega, você sente, parece que é um sabonete esfoliante, sabe? Então, quanto Uhum. mais essas agressões vão acontecendo, independente de técnicas, aí sim, isso vai ser prejudicial para o seu dente. Então, a gente precisa ter essa cautela. Geralmente, isso acaba acontecendo em que situações? Naquela situação em que o paciente ele não procura um profissional, em que ele faz o clareamento por conta, como a gente fala popularmente, né? Então, quando você vê um influenciador digital com um cupom de desconto de um pó mágico que faz o clareamento e que você pode usar todos os dias, isso sim, isso é um risco. Agora, se você tem um acompanhamento, né, preciso com um profissional de segurança, ele vai te guiar com certeza, né, no que diz respeito à realização de clareamentos feitos em períodos específicos e seguros, para que, é claro, os seus dentes não sofram danos quanto a isso. Perfeito. Olha só, Karen, eu não envelheço, é verdade, viu? A Karen é bem menininha mesmo. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta nos comentários. A Adriane falou: minha irmã viciou em clareamento. A gente tem que ir para os clareados anônimos, então a gente vai criar um grupo para que esse vício ele seja um pouquinho parado, porque isso não vai ser legal. E tem algum cuidado que a pessoa que tá, o paciente que está fazendo ali naquele momento o processo de clareamento, tem algum cuidado específico que os pacientes precisam ter?
Geralmente esse cuidado, quando o paciente, quando a gente identifica a necessidade de alguns cuidados, esses cuidados eles são feitos pré-protocolo de clareamento, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa que já falou para mim que tem ali um risco maior de sensibilidade. Então, o que que a gente vai fazer? Olha, Jaque, tracei aqui um planejamento para você. Então, antes da gente começar o seu clareamento, a gente vai fazer umas sessões para diminuir a sua sensibilidade. E junto a essas sessões, você vai usar um creme dental para sensibilidade, para ajudar essas sessões aqui que eu estou fazendo. Então, é um preparo que você vai fazendo para poder chegar lá no dia do clareamento e o teu risco de sensibilidade ser menor, né? Outra possibilidade também, por exemplo, nos pacientes que fazem clareamento caseiro, eu vou ter que fazer uma demonstração, a gente tem aqui a moldeirinha, essa moldeirinha a gente coloca o gel, né, e encaixa aqui nos dentes. Ela fica assim, tá? O que acontece é que quando ela encaixa nos dentes, se o paciente colocar muito gel aqui, o que vai acontecer? Vai extravasar. Esse gel ele vai subir para a gengiva. E quando ele entrar em contato com a gengiva, ele pode causar uma irritação. Se esse paciente for um paciente que já tem problemas na gengiva ou tem um risco maior de ter problema na gengiva, isso pode ser um problema para esse paciente. Então, ele tem que tomar cuidado com isso também. Então, nota que eu sempre uso a palavra risco, mas é porque o paciente ele chega para fazer o clareamento, mas eu preciso verificar risco de sensibilidade, risco de cárie, risco de bruxismo, risco de erosão, risco, porque tudo isso pode atrapalhar o resultado final do procedimento que esse paciente vai ser submetido. Legal. O Ricardo pediu, professor, alguma pasta dental que clareia os dentes? Então, lembra que eu falei no comecinho que os corantes, eles são responsáveis por esse processo de escurecimento dos nossos dentes, né? Esses corantes, eles podem ficar presos nos nossos dentes de uma maneira superficial, ou esses corantes, eles podem ficar impregnados no nosso dente mesmo. Os cremes dentais que dizem clarear os dentes, eles são responsáveis pela remoção do que a gente chama de serem manchas superficiais. Mas, na verdade, todo creme dental que você utiliza, ele tem o que a gente chama de componente abrasivo. E quando eu falo de abrasivo, você tem que pensar num sabonete esfoliante. Alguns são bem evidentes, a gente consegue perceber que existem, né, esses esfoliantes, esses grânulos. Outros a gente acaba não percebendo, mas todos têm, porque são responsáveis por remover placa bacteriana e, consequentemente, remove também ali essas mini partículas de corantes que são mais superficiais. Então, quando um creme dental diz que clareia o dente, na verdade, ele faz isso, tá? Então, existe o que clareia, existem os que removem essas manchas mais superficiais. Porém, essa remoção de mancha superficial, ela não é significativa o suficiente para que a gente consiga dizer, tá aí, o dente clareou. O que acontece às vezes é o seguinte, existem algumas marcas que utilizam uma tecnologia que chama de Blue Coverine, que o que ela faz? Sabe quando você vai para uma festa com uma camiseta branca e dependendo da luz que o organizador da festa utiliza, ela fica bem reluzente, fica bem fluorescente? Existem alguns cremes dentais que utilizam essa tecnologia. Então, o que acontece? Você escova os dentes, ele meio que pinta o dente com esse componente e quando você sai à noite, ele dá um aspecto de dente um pouquinho mais claro. É só vocês pararem para pensar que esses são os cremes dentais que geralmente os comerciais são embaladas. São comerciais em festas, que as pessoas se viram, aí elas se apaixonam, aí elas vão pegar a bebida e sorrir, aí o sorriso brilha. Na verdade, é porque ele usa uma tecnologia que realça
uma branquitude dos dentes enquanto toca-se a luz e faz toda aquela mágica que acontece. Uau, nossa, é uma aula mesmo. Papo. Muita A coisa, né? Karen, é muita coisa, a gente nem A imagina, gente né? nem imagina, assim. A Karen falou assim: eu não tenho sensibilidade quando faço clareamento, mas eu tenho a usar pasta dental clareadora. Minha gengiva fica super sensível. Acho que pela, acho que pela quantidade de escovações, né? Isso, quando um paciente utiliza essas pastas mais clareadoras, são pastas mais abrasivas. E essas pastas mais abrasivas, elas têm ali aquela capacidade, dependendo da técnica que você utilize para escovar os dentes e da força que você empregue na escovação, ela tem a capacidade ali de causar microdanos, pequenos danos, né? Então, é por isso que a gente tem que ter sempre um cuidado de pedir a indicação das coisas que a gente utiliza. Eu sempre digo que a gente vai no supermercado e tem, assim, diversos cremes dentais e a gente acha que é Sim. tudo a mesma coisa, mas na verdade não é. São vários, mas eles são diferentes nas suas composições. E às vezes você tem que ter, às vezes você escolhe um produto e esse produto ele não é o mais indicado para você. Pra você ter noção, tem produtos para sensibilidade que não tem flúor. Aí, às vezes, o paciente chega no consultório cheio de manchinha de cárie. Aí ele fala, doutor, mas eu escovo meus dentes todos os dias. Aí eu pergunto, tá, mas qual creme dental que você usa? Ah, eu uso tal creme dental. A gente não fala marcas aqui, né? Eu uso tal creme dental. Aí ele tá lá na prateleira, ele tá junto com todos os cremes dentais e você nem imagina que ele não tem flúor. Quando você vai olhar atrás, ele não tem fluoreto. Ou seja, a gente acha que a gente está usando o produto certo, mas na verdade a gente está usando um produto que não é para o perfil que a gente tem. E quem traça esse perfil sou eu e os meus colegas dentistas. A Karen, Diego, amanhã vamos ao supermercado. Vamos. Tem que ter dentro do horário do decreto e não pode, é só uma pessoa por família. Tem que ser delivery. Isso, exatamente. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, aproveitem aqui esses últimos minutinhos. Vamos aproveitar aqui o Diego. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar a live, mas vamos aproveitar que o assunto está legal. A gente está aprendendo bastante coisa. Podem colocar aí os comentários de vocês. Enquanto isso, Diego, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar que a gente ainda não falou aqui, que você acha importante ressaltar? Olha, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com essas técnicas ditas como técnicas alternativas para clareamento dentário. Então, muito me preocupa, para não dizer nem que muito me entristece, antes de me entristecer, me preocupa mais a utilização de técnicas que não são corroboradas pela academia científica, que não são indicadas pela academia científica. Então, às vezes os produtos, eles vêm com essa falsa impressão de que eles têm, ele tem registro na Anvisa, ele tem o selo da utilização tal e tudo mais, mas são regras que são burladas e por a gente trabalhar, né, com uma população que é leiga nesse sentido, e é claro, porque eu não posso esperar que o meu paciente entenda sobre tudo que eu falo aqui. Ele descobre tudo isso que eu estou conversando com vocês depois que a gente conversa, depois que a gente tem uma consulta. Mas antes disso, essas informações elas não são alcançáveis por todas as pessoas, né? Então, muito me preocupa a utilização dessas técnicas alternativas especificamente sobre clareamento dentário. A gente não pode, né, esquecer que o produto que está lá dentro da bisnaguinha ou o produto que está no potinho que tem carvão, ou independente do produto que a gente pede lá da China para fazer o clareamento, que é o que às vezes acontece, eles são produtos que têm elementos químicos. E esses elementos químicos utilizados de uma maneira incorreta, eles são completamente, altamente prejudiciais para quem utiliza esses produtos. Então, a ideia principal é que, às vezes, tem-se a ideia
E, infelizmente, aí sim eu vou dizer que é uma coisa que me entristece, de que eu não vou procurar o dentista porque é mais caro. Eu não vou procurar o dentista porque se eu usar tal produto ou se eu trocar tal seringuinha, isso aqui vai dar mais certo e tudo mais. Mas existe uma gama de informações, existem uma gama de caminhos que a gente precisa discutir antes de você, paciente, começar a fazer o tratamento de clareamento. E isso tudo é uma questão de saúde, né? Então, a minha preocupação maior sempre, e eu espero que seja para sempre, é a saúde dos pacientes em geral, seja o meu paciente ou sejam os pacientes dos meus colegas. Então, ter cautela com a utilização desses produtos é importantíssimo. E sempre procurar um profissional qualificado para isso acaba sendo, para mim, o ponto mais importante quando a gente fala de clareamento. Perfeita fala. Eu acrescentaria só que às vezes o barato sai caro, né? A Sim. pessoa procura uma forma mais barata de resolver Uhum. ali a situação dela e aquilo pode gerar outros Sim. problemas e acaba. Ah, ela vai ter que procurar um profissional e não vai tratar só Exatamente. aquilo, E né? não Vai vai... tratar outras coisas. Exatamente. E o sorriso, né? Uma coisa tão única, é uma coisa É o tão. cartão postal, né? Isso, É de cara é ali. peculiar. O seu sorriso é peculiar seu, o meu sorriso é peculiar meu. E a gente tem que ter responsabilidade com o nosso sorriso diariamente e quando a gente vai procurar tratamentos estéticos também. Perfeito. Deixa eu ver aqui os comentários, se alguém fez mais alguma pergunta. Tem muitos elogios aqui, todo mundo Ah, fico feliz. elogiando bastante. Acho que não teve mais nenhuma pergunta, não. Os elogios mesmo. Isso mesmo, gente. Ó, na Bemol Pharma tem vários produtos muito Sim, bons. tem mesmo. E o pior é que tem Pode procurar e mesmo. vai, Sim. vai receber em casa tranquilo, né? Não precisa sair de casa. Aham, com certeza. Aproveitem. E se precisarem de dicas, é só me perguntar. Eu ajudo vocês. Perfeito. Ó, a Thalita, a gente falou isso um pouquinho mais cedo, mas vamos só reforçar aqui. A Thalita Claro. perguntou a partir de que idade recomenda o uso do clareador. Certo. A gente geralmente costuma indicar a partir de 14, 15 anos, dependendo de todas as informações que a gente coletar desse paciente. Porque eu posso ter um paciente de 14 anos que eu faça a anamnese, que eu faça a consulta e vejo que ainda não está na hora dele fazer o clareamento mediante as informações que eu vou coletar. Se a gente for usar uma informação ampla e geral, eu diria ali por volta de 14, 15 anos. Mas isso pode modificar e vai depender de paciente para paciente. Legal. Ricardo, obrigada. Nada, que Bom, é isso. gente, Foi um prazerzão. vamos encerrando aqui. Muito obrigada por todo o conteúdo que você trouxe aqui, por compartilhar essas informações. Com certeza foram muito úteis, vai ajudar bastante gente. Obrigada pela disponibilidade. Nada, eu que agradeço. Fiquei super feliz com o convite e fico super feliz também em saber que eu posso ajudar um pouquinho aí a propagar essas informações que eu acredito que são super importantes, viu? Foi um prazerzão conversar contigo e com todo mundo aqui que está com a gente. O prazer foi meu, com certeza. Também quero agradecer vocês que ficaram aqui. Karen, um beijo, saudade de você. Muito obrigada pelos comentários, pela interação de vocês, vocês que convidaram outras pessoas aqui para a live também. Lembrando que a gente está aqui todos os dias, trazendo convidados incríveis, assim como o Diego. Então, fiquem aqui com a gente todos os dias. E as lives também estão salvas aqui. A gente está juntinho desde 28 de dezembro, olha só. Sim. Então, a gente já teve bastante conteúdo legal. Se vocês perderam as lives anteriores, é só ir lá no IGTV da Bemol Pharma. Então é isso, gente. Fiquem bem, fiquem em casa, se puderem. Se cuidem, cuidem da saúde. E se forem fazer qualquer coisa, procurem um profissional, tá bom? É isso Exatamente. aí, gente. Boa noite, até a próxima. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau, minha gente. Obrigadão.